A marca não deve estar em todas as conversas, ela tem que entender muito bem quais conversas vale a pena ela entrar, né? E quando a gente fala de conversas, inclui trends, inclui qualquer tipo de interação, que no TikTok isso também tá se banalizando, né? As marcas estão aproveitando de qualquer conteúdo para lá interagir de uma forma engraçada, orgânica, entre aspas. Que só ela acha que é engraçado, né? Que vira aquela piada do tiozão do pavê, né? Que chegou ali pra comentar uma coisa que não tem nada a ver. Então, até que ponto vale o engajamento, né? Tudo bem, você vai ter 1000 curtidas ali no seu post, mas isso tem algum retorno? Oi, eu sou o Matheus Ferreira, seja muito bem-vindo a mais um episódio do GKPBcast, um espaço para a gente discutir com um pouco mais de profundidade sobre tendências e cases de sucesso do mercado do marketing e da comunicação. Hoje eu estou aqui com ela, Caroline Ferradosa, porque o Victor está de férias de novo, gente. De novo? Meu Deus, que emprego bom, hein? Viva a CLT! Ó, quero dizer para vocês que neste episódio vamos falar sobre o paradoxo do marketing de conteúdo. É um episódio para a gente comentar aqui as dificuldades que as agências de publicidade estão enfrentando para viver do marketing de conteúdo. Já a gente explica toda essa história para vocês. Mas o que a gente vai falar hoje, Carol? Quais são os tópicos? A gente vai começar trazendo a definição do marketing de conteúdo, depois o que faz uma agência de conteúdo, para todo mundo ficar na mesma página. E aí a gente vai vir falar um pouquinho também da força e a relevância das redes sociais dentro dessa estratégia. Vamos passar também pela guerra do conteúdo em 2025, que é um pouquinho disso que você falou. E aí a gente vai trazer uma conclusão se ainda vale a pena apostar nesse conteúdo. É isso aí, gente. Vamos lembrar vocês também das nossas redes sociais. A gente está presente nas principais redes sociais. É só procurar lá por GKPBcast que você vai encontrar a gente. Então, o nosso perfil no Instagram é @GKPBcast. No TikTok você encontra a gente no perfil do GKPB Oficial. No YouTube, a gente também está no canal do GKPB. E em qualquer lugar, botou lá no Google, bota no chat GPT, qualquer lugar, GKPBcast, meu filho, encontra. É fácil de encontrar a gente em todos os lugares por aí, tá? É isso, então aguenta aí que depois da vinheta a gente vai começar nosso episódio. GKPBcast. Bom, vamos começar a nossa conversa explicando aqui para todo mundo, para a gente ficar todo mundo na mesma página, do que é o marketing de conteúdo. Eu vou ler aqui um pouquinho do que eu separei aqui, que são 3 fontes que a gente está usando diferentes aqui para esse texto, que vem do Content Marketing Institute, que é o CMI, vem também do Rock Content e do site do Neil Patel, que qualquer pessoa que cria conteúdo já ouviu falar do Neil Patel em algum momento na vida, né? Sim, e é real, ele é o existe, guru, né? Ele é o guru do marketing de conteúdo. Porque parece que é uma figura assim... Ele é uma entidade, né? Real. Então, o marketing de conteúdo é uma estratégia de marketing digital focada na criação e distribuição de conteúdos relevantes, valiosos e consistentes, com o objetivo de atrair, engajar e fidelizar um público-alvo bem definido. Em vez de promover diretamente produtos ou serviços, o marketing de conteúdo busca oferecer informações úteis, educativas ou inspiradoras que resolvam problemas e despertem interesse, criando uma relação de confiança entre marca e consumidores. Acho que conseguiu resumir bem, né? O que é. E aí a gente tem aqui alguns dos principais pontos do marketing de conteúdo. Acho que você pode trazer aqui pra gente, Carol. Vamos lá, então os principais pontos são educar e informar, onde tem a entrega de valor real ao público, aumentando a credibilidade da marca, a atração orgânica, que é um ponto muito importante, onde visa melhorar a presença digital por meio de SEO e tráfego orgânico, engajamento, que fortalece a relação com a audiência, aumentando a interação e lealdade, a conversão, que conduz potenciais clientes na jornada de compra de forma mais natural, e os canais comuns, né, que são blogs, vídeos, redes sociais, podcast, newsletter, e-books, entre outros. Tudo isso entra em marketing de conteúdo, não é só aquele post para rede social, né, que dá essa falsa impressão depois desse mercado ter sido banalizado, né, de certa forma. Eu acho que tem um outro termo que acabou um pouco banalizado, né? Daí você me disse se eu tô certo ou não. Que foi a tal do inbound marketing, né? Que, total. Nossa senhora, como se falou disso, né? Virou a moda, né? Faz uns 10 anos. Tem gente que até hoje vive falando disso, né? Que é a história desse marketing, que é muito mais sobre essa atração, né? Tem tudo a ver com marketing de conteúdo, né? Passa pelo marketing de conteúdo, mas é um termo que acabou super conhecido, super popular. Acho que talvez a RD seja a grande responsável pela popularização dessa história do inbound marketing, né? E aí, o que eu acho que a gente pode entender é que o marketing conteúdo, ele chega como uma
uma forma meio que de hackear um pouco as conversas, principalmente no online. O marketing de conteúdo, de alguma forma, ele sempre existiu, né? Se a gente for pro offline, quando a gente passa a compreender a assessoria de imprensa, o trabalho de um assessor de imprensa é basicamente fazer o marketing de conteúdo existir, né? Que é colocar as marcas dentro dessas conversas orgânicas, dentro de uma televisão, dentro de uma revista, dentro de um programa de rádio, né? Exato. Porque a gente acha que, no final das contas, as pautas são muito espontâneas, vêm de demandas da sociedade, e não necessariamente. Em algumas situações podem vir, né? Vou dar um exemplo, né? Tipo, tem poucas semanas eu ainda assisto Fantástico, acho que é um dos poucos programas de TV que eu gosto de parar pra assistir, porque também é no domingo, é um dia que eu tô mais tranquilo. E aí teve a entrevista do Backstreet Boys. Eu falei, óbvio que eles querem promover o The Town, né? Tipo, não faz nenhum sentido vir uma entrevista com os Backstreet Boys do nada. Principalmente essas coisas de cinema, né? Aí vai entrevistar o fulano de tal, que é o Tom Cruise. É porque ele tá lançando Missão Impossível, não sei o que, né? Então, todo esse marketing de conteúdo, ele já existia, mas quando a gente vai pra internet, ele ganha outro patamar, né? Sim. E aí acho que a primeira onda de marketing de conteúdo que a gente tem são com os blogs, né? Então, tinha os blogs dos blogueiros mesmo, você tinha, sei lá, o Não Salvo, você tinha como era o Kibiloco, né? Que eles fundaram essa Omelete. história do blog. Uma Omelete também tá há muito tempo aí nessa história do blog. E eles trouxeram, então, essa coisa de inserir as marcas dentro desse contexto, mas aí depois a gente vai com esse marketing de conteúdo para vários lugares diferentes. Aí a gente tem newsletters também, né, que teve uma onda de newsletters muito grande, que tá voltando agora, a gente já fez episódio falando disso, até que a gente chega na bendita da rede social, né, que daí acho que é a grande explosão do marketing de conteúdo, e aí acho que também é um momento em que as agências de marketing de conteúdo disparam, né, de crescer e de aparecer, né, começaram a se criar muitas agências focadas nisso, e as agências também começaram a crescer muito com isso, né. Quando as marcas quiseram se inserir nesse meio, né, a gente percebe que acaba um pouco a conversa e fica chata, né? Então, isso aconteceu lá no início, onde as marcas entenderam que o marketing de conteúdo era lucrativo porque criava relação com as pessoas, né? Você criava uma comunidade ali mais perto, mais próxima e, consequentemente, você conseguia agregar mais valor no seu produto ou serviço, né? E aí isso foi se desenvolvendo porque as próprias marcas viram que não era só mostrar os benefícios do produto, né? Você precisa agregar valor na conversa. E quando as marcas percebem que não é só divulgar o seu produto dentro do marketing de conteúdo, que isso é totalmente oposto, né? Se a gente for analisar mesmo de agregar valor e tudo mais, elas começam a ver valor nas agências de conteúdo, porque elas mesmas não conseguiam produzir isso internamente, né? Só conseguiam trazer mais o know-how do produto, da marca, mas não o que abasteceria, de certa forma, a comunidade delas, né? Exato. E acho que tem uma coisa também, né, que a gente trouxe aqui esses pontos, e no final das contas, a gente tem aqui 5 pontos, né, que é educar e informar, atração orgânica, engajamento, conversão e canais comuns. Essa parte do educar e informar, eu acho que ela foi negligenciada há muito tempo, né? Sim. Porque realmente é isso, assim, tipo, a marca precisa educar e informar, assim, sobre o universo do qual ela está inserido, né? Eu sempre trago aqui um exemplo que a Treiston tinha quando eu entrei em 2013, que era aquele blog que chamava Cuidados com a Casa, lembra? Sim, da Electrolux. Da Electrolux. E eu achava fantástico, porque era realmente sobre criar comunidade, era realmente sobre informar, era realmente sobre trazer um conteúdo de valor que agregue e que não seja só a piada pela piada, porque até acho que a gente pode entrar um pouco mais pra frente nisso, dos memes, das trends, que muitas vezes são extremamente vazios e não entregam nada além de engajamento, né? E o engajamento não pode ser o único viés do marketing de conteúdo, que a gente também pode entrar um pouco nisso um pouco mais pra frente. Mas acho que cada vez menos eu tenho visto as marcas focarem nessa criação da comunidade. Elas estão criando um número para apresentar no dashboard no final do mês e não necessariamente estão agregando, estão criando comunidades. Eu tenho um outro cliente que ele tem uma plataforma de cursos, o que eu acho muito legal. Por exemplo, você vende um produto e você cria uma plataforma que vai ensinar o seu público a criar esse produto, né? E ainda mais que no caso do produto, é um produto que ajuda muito nessa economia
essa economia informal, nessa economia do pequeno empreendedor. empreendedor, do MEI, né, daquele empreendedor individual. Então, eu acho isso muito legal porque você realmente educa o seu público. Sim. E o seu público vai criar também uma espécie de gratidão por você, por você estar ajudando ele de alguma forma, ainda que, óbvio, ninguém está fazendo isso de graça, porque, né, somos muito bonzinhos e estamos aqui com uma ONG. Não é exatamente assim. Mas você entrega conteúdo de valor, ajuda a desenvolver o seu público e, ao mesmo tempo, constrói marca e constrói relevância com marketing de conteúdo. Até porque é esse que deveria ser o propósito do marketing de conteúdo, né? Que é realmente promover a informação. Exato. E a gente tá num mercado hoje que todo mundo não tem só um concorrente, mas tem diversos, né? Com o mesmo produto ali, é óbvio que você consegue se diferenciar ali com a sua qualidade, enfim, algumas outras questões, mas você precisa agregar valor ao seu produto. Você não vende só o seu produto hoje, né? Então, você oferecendo uma capacitação, uma educação além do seu produto, até como utilizar o seu produto da melhor forma, você tá abastecendo a sua comunidade e também incentivando e gerando mais compras, né? De certa forma. Então, é muito além. Ninguém tá sendo bonzinho, mas você consegue fazer as duas coisas juntas, né? E acho que também não dá pra achar que marketing de conteúdo é falar da sua marca 24 horas por dia em todas as publicações, ou em todos os e-mails que você disparar, aquela coisa meio egocêntrica e super centrada em vender, né? Não. O comercial tem muito isso, né? A gente precisa falar do produto, desconto, Aumenta o logo. vai. Aumenta o logo. Acho que dá pra botar a marca aqui, né? Sim. E acho que tem uma outra coisa nisso, que é assim, o grande segredo do marketing do conteúdo é justamente essa junção, é honrar esse nome, né, de unir, equilibrar o marketing com o conteúdo, porque os dois precisam estar equilibrados. Só conteúdo não entrega a sua marca e não cria nada de relevante para você. Daí você está efetivamente trabalhando à toa, né? Porque você não está promovendo sua marca, não adianta de nada. E só o marketing também não atrai a atenção e não cria conexão com o público. Então você precisa... É uma balança que precisa ser equilibrada, né? E até se a gente parar para pensar, o marketing de conteúdo, hoje ele está inserido no funil de compra, né? Porque a pessoa ela vai começar, vendo o comportamento de redes sociais, vai começar a seguir uma marca, ela vai ver o conteúdo que tem atrás da marca, depois ela vai avaliar o produto, se for um conteúdo legal, ela fica na página, se não, não. Se ela ficar na página, a possibilidade de converter uma venda é muito maior, né? Então, ele precisa ser considerado nessa cadeia também e não banalizado, que é da onde surgiu esse episódio, que a gente tá vendo muito isso no mercado, né? Sim. E aí a gente tem aqui, né, o que faz uma agência de conteúdo, né? E acho que a gente pode ir falando tópico por tópico e ir comentando esses tópicos também para não ficar muito corrido. Primeiro, uma das principais funções, né, é o planejamento estratégico. Então aí envolve pesquisa de mercado, público-alvo, concorrência, definição de persona. Eu acho que isso é muito importante. Eu vi um post essa semana muito legal que assim, pode até ser que não seja exatamente isso, mas ele vai ilustrar o que eu tô querendo dizer aqui. Era um post do LinkedIn de uma pessoa falando por que a Nestlé não entrou com um ninho na onda do morango do amor. Porque a Nestlé tem como propósito de ninho a nutrição infantil. Se o seu propósito é nutrição infantil, não faz sentido promover um doce que não é para criança e que não tem a ver com o seu propósito de marca. E que por mais que fosse, imagina, se Ninho faz alguma coisa de morango do amor, ia bombar, entendeu? Mas você ter a sua persona, o seu tom de voz e a sua jornada enquanto marca extremamente bem definido e saber em quais conversas você vai entrar, primeiro, precisa ser uma pessoa muito bem desenvolvida para não querer entrar na conversa de uma coisa que você sabe que vai bombar. E segundo, precisa ter uma estratégia que tenha um embasamento, que tenha um fundamento muito relevante dentro do que se quer construir como marca para entender que não vale a pena entrar naquilo ali, né? E a gente não vê isso acontecer hoje em dia, né? E só para fechar, aí tem também a criação de um plano editorial com calendário de publicações. Eu acho que o calendário de publicações, ele tá ficando um pouco perdido na estratégia também. Tá tudo tão rápido, a trend é tão momentânea, tudo precisa ser tão repensado durante o processo, que assim, a gente faz ainda hoje para alguns clientes o calendário de publicações, mas esse calendário dá uma
mudada durante o mês, Sim. assim. Essa é a minha parte preferida em todo o marketing de conteúdo, a parte do planejamento estratégico e que muitas pessoas ainda não conseguem entender, como você falou, que se isso aqui não estiver muito bem definido e embasado em dados e estudos, que vem a parte da responsabilidade do marketing oferecer isso para que a agência consiga desenvolver tudo isso, nada vai dar certo daqui para frente, né? Então, você enxerga muito mais valor na entrega em si, que é o post, a comunicação, do que no planejamento que está por trás, que vai fazer isso ter sentido, né? Então, hoje a gente enfrenta um desafio muito grande nesse mercado, que é tudo muito rápido, como você falou, e como que a gente concilia isso? Porque um planejamento estratégico que eu fiz no início do ano não vai mais funcionar para agora no segundo semestre, muitas vezes dependendo do mercado, né? É muito volátil, é muito rápido. Então é isso. Hoje estão falando de morango do amor e amanhã estão falando, sei lá, da bolsa, sei lá o quê, de chocolate. A bolsa de chocolate. Eu amo os exemplos da Carol. Ela sempre traz exemplos assim super ilustrativos. Mas é isso, é Vamos fazer uma com uma inteligência artificial pra gente botar aqui no vídeo. Bota uma bolsa de chocolate. Mas é isso, né? É uma brincadeira, mas tô querendo dizer que é muito imprevisível. E essa questão das trends, eu não conheço um social media que goste disso, porque assim, atrapalha tudo que você tá planejando e fazendo, e toda a linha dentro de uma agência, se a gente pensar que existe um atendimento, um redator, um social media, fluxo, um designer, um fluxo, tem a pessoa do fluxo, tem a pessoa do fluxo também. Se for passar por tudo isso, a trend já passou. E como que a gente se adequa a isso, né? Esse é um desafio muito grande para as agências hoje. E quem tá conseguindo fazer isso muito bem tá se diferenciando no mercado. Eu tô querendo entrar nesse assunto, mas eu vou deixar um pouco mais pra frente. Acho que a gente pode entrar aqui na parte da produção de conteúdo, que aí acho que é justamente um pouco disso que a gente já tá falando, né? Fala aí pra gente, Carol. A gente tem, dentro de produção de conteúdo, a criação de textos para blogs, sites e e-books. E-books ainda é uma frente muito presente na produção de conteúdo, né? A gestão das redes sociais em si, com posts, legendas, criativos. E aqui eu ainda incluo toda a questão da monitoria, da interação com os seus consumidores, com a sua comunidade, que eu acho que é uma das partes mais importantes Quando também. você diz monitoria, você tá falando mais no sentido de social listening, de entender o que o público tá falando, é isso? Sim, e você tá de olho no que está falando dentro da sua página também, não só pra fora, você né? Transformar isso em conteúdo Em depois. oportunidades, mas também para você criar uma relação. Ninguém comenta em uma página que não responde comentários, né? Então, eu estou compartilhando a minha opinião, mas eu também quero que você me responda, né? Eu quero me sentir ouvido. Então, acho que isso é muito importante na parte da gestão em si. Aí a gente tem a parte de produção de vídeos, podcasts, infográficos e newsletters, né? Que é muito importante. E a revisão e adaptação de conteúdos para SEO e UX. Tem uma coisa interessante, né? Que você falou isso dos comentários. O TikTok é um desafio pra gente enquanto GKPB, tá? Tipo, acho que pra todo mundo, né? Porque tentar entregar conteúdo no TikTok, que é uma rede que clama pela futilidade, é muito complexo. Porque é difícil de ter volume, né? E principalmente se esse conteúdo for sobre negócios, né? Acho que um conteúdo mais sobre desenvolvimento pessoal, essas coisas até funciona bem no TikTok, mas quando o conteúdo tem a ver com negócios, fica um pouco difícil de falar, porque aparentemente também tem isso, tá um pouco saturado, né? Acho que de maneira geral o público também tá um pouco saturado de falar sobre isso. Aí a gente pode entrar em um monte de situações que levaram a isso, tipo a pandemia, que todo mundo ficou maluco achando que ia perder emprego e saiu tentando se profissionalizar. Mas aí a gente fez uma publicação que a gente entendeu um pouco também que no meio de um monte de conteúdo a gente precisava fazer o nosso público parar, respirar e tentar entender de tudo que a gente subiu de conteúdo, o que vale a pena mesmo ela querer entender. E a gente tem agora um conteúdo que até você comentou, né? No Instagram, falando que é um conteúdo que é um resumo da semana com os principais destaques. E esse conteúdo ele tá indo muito bem em todas as redes sociais. Mas no TikTok, uma pessoa comentou assim: eu adoro o conteúdo de vocês, mas às vezes fica repetitivo. E aí é um baque, né? Porque, tipo assim, é justamente repetitivo porque vocês não estão prestando atenção no que passou aqui, entendeu?
Mas em que sentido de repetitivo? Óbvio que você não é a pessoa e não vai saber explicar, mas então, não eu não entendi sei exatamente, em que ponto mas seria. eu acho que talvez seja uma pessoa que realmente acompanha muito os nossos conteúdos, porque pra ela tá repetitivo, mas pô, ninguém viu, entendeu? Tipo assim, o conteúdo teve um desempenho baixo perto do que a gente gostaria que tivesse. Quando eu trago esse compilado, o compilado ele tende a ir melhor porque as pessoas vão passar muito rápido ali por todo o conteúdo, e eu sei que ela pelo menos vai ter uma segunda oportunidade de gravar aquela informação na cabeça dela. Porque o que a gente estava percebendo a gente produzia muito conteúdo de valor e ele escoava muito rápido nesse dinamismo e nessa liquidez toda das redes sociais hoje em dia. E a gente volta na sexta-feira tentando trazer esse conteúdo de novo e a pessoa fala pra mim, acho que às vezes vocês são muito repetitivos. E eu tenho um dilema, porque talvez essa pessoa seja realmente uma consumidora muito assídua do meu conteúdo para entender que ele tá voltando. Mas 99,9% do meu público não vai lembrar nem se fui eu que falei daquilo, entendeu? Porque pode ter isso também. Às vezes ela tá achando que tá repetitivo um conteúdo que um concorrente meu deu, né? E aí eu fiquei num embate muito grande de falar assim, pô, o conteúdo deu certo, tá indo super bem, mas quem é o meu público mesmo, fiel, tá ficando um pouco incomodado. E eu falei, e agora? E agora? Eu agrado quem não tá na minha base ou quem já está e valoriza o meu trabalho ali, né? E aí eu ainda não tenho a resposta disso, mas é sobre isso, assim, sobre escutar. Aí uma outra coisa que a gente entendeu também, que nos comentários as pessoas leem ali o título da matéria porque a gente tá relembrando os títulos. A gente não vai relembrar todos, não vou colocar todo o meu conteúdo ali dentro, porque nem é pra isso que é a rede social. Só que a pessoa quer saber. E tá escrito lá, entra no site, mas ela não vai entrar. Tem preguiça. E aí ela vai comentar. Que a gente teve um post, uma promoção que acho que é... Quem é que tá fazendo? A Rexona da Lhama, Igor? É Rexona, né? Rexona vai dar uma lhama pros consumidores, um rolê bem maluco. E bem legal, inclusive. Uma lhama? Uma lhama. Uma lhama? Lhama, de pelúcia. Ah, tá. Esqueci desse detalhe. É um ponto importante. Esse detalhe pequeno sobre a história da lhama. Tudo bem, podemos seguir. A Rexona vai dar uma lhama. Eles vão dar uma lhama de pelúcia pros consumidores. E aí todo mundo começou, como eu consigo a lhama, como eu consigo a lhama, como eu consigo a lhama. Pra mim é muito óbvio que se você entrar no site você vai saber como conseguir a lhama, mas elas não querem saber. E aí a gente tomou algumas atitudes aqui do tipo assim, ó, a gente vai realmente precisar ficar curando ali esses comentários e respondendo com trechos do post, porque aí eu falar pra pessoa tá no site, ela não vai, não adianta, vou dar murro em ponta de faca. E ela vai ficar com raiva de você. Porque assim, eu tô te perguntando e você tá me mandando ir no site, mas eu não quero ir pro site. Eu quero que você me dê uma resposta objetiva. E ao mesmo tempo a gente vai então pegar 10 posts e colocar eles todos na legenda do nosso TikTok. Não tem como fazer isso. E aí a gente desenhou aqui que então a gente vai ficar olhando pros comentários e respondendo esses comentários com os trechos do que as pessoas querem. E aí é um trabalho de tentar entender essa comunidade, mas que assim... tá trazendo resultado pra gente dentro do TikTok, que é um ambiente que a gente sempre teve muita dificuldade de conseguir entender e de conseguir viralizar ali dentro, que a gente consegue com muita facilidade no Instagram, por exemplo, né? E ao mesmo tempo, isso trouxe pra mim uma visão assim, cara, tem muitas especificidades, o que a gente tá fazendo não tem muita regra, mas ao mesmo tempo a história do planejamento, eu acho que o planejamento é super importante, porque você tem uma base, né? Sim. Isso não vai mudar, isso permanece. O que eu vejo hoje, de mudanças. o que eu vejo hoje é que as marcas têm uma necessidade tão grande de estar sempre atrelada a essas trends do momento, que algumas pessoas começaram a achar que o planejamento já não faz muito sentido, porque a gente vai mexer, mas beleza, tudo bem, a gente pode mexer no planejamento, talvez seja necessário mexer no planejamento com a agilidade e a rapidez que as coisas estão, né? Mas o planejamento é relevante, ele é importante para que você tenha uma estrutura de comunicação que seja coesa, né? Senão você vai ficar ali correndo atrás do rabo todos os dias nas redes sociais, gastando muito mais tempo com equipe e tudo mais do que você deveria gastar,
e ao mesmo tempo sem ter uma estratégia definida enquanto empresa. Então quer dizer que a minha estratégia enquanto empresa vai depender do que está viralizando no momento? Não faz muito sentido. E é o que a gente sempre fala, a marca não deve estar em todas as conversas, ela tem que entender muito bem quais conversas vale a pena ela entrar, né? E quando a gente fala de conversas, inclui trends, inclui qualquer tipo de interação, que no TikTok isso também está se banalizando, né? As marcas estão aproveitando de qualquer conteúdo para lá interagir de uma forma engraçada, orgânica, entre que só ela aspas. acha que é engraçado, né? Que vira aquela piada do tiozão do pavê, né? Que chegou ali pra comentar uma coisa que não tem nada a ver. Então, até que ponto vale o engajamento, né? Tudo bem, você vai ter 1000 curtidas ali no seu post, mas isso tem algum retorno? Eu acho que é o ponto que deveria ser o ponto central desse episódio, é isso, né? Acho que uma coisa que você falou, a marca não precisa participar de todas as trends, é isso? A marca não precisa estar em todas as conversas. A marca precisa escolher as conversas que ela quer participar e como ela vai escolher. Isso é importante também. Ela vai escolher com base no propósito que ela tem enquanto marca, né? Com base no tom de voz que ela tem de marca, com base na persona que ela tem como consumidor e com base no que ela quer construir enquanto marca. O que a gente tá vendo é que a marca não quer construir propósito, ela quer construir engajamento, porque ela é vaidosa. As marcas hoje, elas têm vaidade de números, elas querem entregar números. E eu entendo também, de certa forma, porque é difícil a gente mensurar a outra parte, né? Em rápido, assim. Como que eu vou fazer um relatório de branding, de crescimento, de awareness, tipo, de um mês para o outro? Muito difícil, né? Existem outros fatores ali inclusos. Agora, se a gente falar de engajamento, eu entro aqui nas milhares de plataformas que tem hoje, eu baixo um relatório e consigo comprovar o resultado disso, né? Então, acho que isso fez se banalizar também um pouco, né? E a gente se perder nesse caminho. Eu acho que é outra coisa-chave que você falou. Na dificuldade de medir o ROI do marketing de conteúdo, a gente foi para curtidas e compartilhamentos e alcance, quase como querendo transformar o marketing de conteúdo numa mídia de performance, que não é, né? Pelo contrário, elas precisam estar atreladas. Elas precisam estar atreladas, né? Elas têm propósitos diferentes. Então, você transformar o conteúdo em performance, você descaracteriza o conteúdo. Muitas vezes um bom conteúdo com eficácia, ele pode gerar valor de marca, ele pode gerar conversão, inclusive. Exato. Ele pode gerar muitas coisas que não são mensuráveis. Exato. Né? E ao mesmo tempo, como é que você vai medir isso? Mas é que teve 50 mil curtidas. Uau, vendeu nada, porque o conteúdo era sobre nada, né? Exato. O conteúdo era totalmente vazio. Mas eu tenho 50 mil curtidas. Pô, você é um influenciador ou é uma marca? Porque se eu sou um influenciador... 1 milhão de visualizações, exato, né? Ai, que legal. E aí, se o que eu sou você um vai veículo, fazer? se eu sou um influenciador, se eu sou um criador de conteúdo, eu tenho que celebrar esses números, porque vai me ajudar a montar um Media Kit e vender. Agora, se eu sou marca... Entendeu? Ok. Vendeu. Vendeu ou não vendeu? Não faz sentido, né? Nada faz sentido no final das contas. E eu acho que a gente é inserido nesse meio e tem uma cobrança tão constante quanto a números que a gente não para pensar em outras coisas, né? É natural a gente ir para esse lado já de engajamento, alcance e ROI e tudo mais, e o resto, né? Mas eu acho que isso é um vício analítico que veio do offline. Eu tendo a pensar um pouco isso, que é um vício analítico do offline, que quando você comprava uma TV, você tinha lá alcance, tinha lá a penetração, tinha lá o público, idade, não sei o quê. E hoje, essas agências que viviam disso, elas querem o conteúdo, porque o conteúdo tá dando dinheiro, né? Ou pode ser até o contrário, pensando aqui, vindo desse universo offline, que a gente não tinha uma métrica exata sobre alcance do que você estava veiculando, né? Seja em uma TV, seja em um outdoor, seja em uma revista. As mídias tinham ali a média de entrega, né? Mas não conseguiam ter certeza quanto aos números, né? Depende, né? Você tinha um Ibope, por exemplo. Sim, TV. mas tipo, como que você vai falar quantas pessoas vão ser impactadas por um outdoor? Quantas pessoas vão ser impactadas por um anúncio de revista? E
E sim, dá pra gente ter uma noção, mas assim, o online, ele permite que a gente tenha a precisão exata de quantas pessoas estão ali interagindo com você. Então, talvez, eu acho que pode ser um pouquinho dos dois, mas talvez assim, vindo de um universo onde nada era exato, ter a possibilidade de ter resultados exatos do que você está fazendo é um pouco viciante também, Também né? acho. Acho que os números viciam. O engajamento vicia. E viralizar vicia. Sim. Dá uma descarga de Abraçadinha no dopamina ego, no assim, cérebro, ó. abraça o ego. E esse vício, ele pode ser fatal também para uma marca, tá? A marca, às vezes, ela se perde se achando muito descolada tão descolado que se descola da própria realidade do seu produto para fazer graça na internet. Eu acho que algumas marcas no Brasil hoje estão um pouco perdidas nisso e o Burger King talvez esteja nesse momento hoje, tá? Eu acho que o Burger King é um exemplo muito bom de como viralizar, de como trazer a tendência, mas eu acho que hoje o Burger King está perdido dentro da trend e ele não sabe muito o que fazer como propósito de marca. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente fala de Burger King, quando a gente fala de fast food de maneira geral, a crítica sobre uma falta de operação relevante e interessante dentro das lojas que nunca tem, ou que está sempre faltando, ou que não entrega direito o produto que deveria entregar, a gente tem, enfim, uma série de problemas, porque não trazem nada de relevante já faz um bom tempo, né? O que o Burger King está fazendo de relevante? Eles estão fazendo coisas nas redes sociais, mas do ponto de vista de produto mesmo, de entregar um produto do core business deles, que é fazer sanduíche, eles não estão conseguindo trazer nada de muito relevante. Óbvio, o mercado todo está sofrendo um pouco nisso. Sim. Mas, todas as vezes que a gente... Por exemplo, vou dar o exemplo do Girafas. Girafas fez o combo com o Chaves. Pô, bombou. E sabe quais eram os comentários? Meu, não acredito, o BK não aqui na minha cidade só tem BK e Mac, e eles não fazem nada assim. Por que a marca não tá fazendo isso? Sabe? E acho que tá faltando isso no BK, por exemplo, enquanto eles estão lá botando o estagiário deles para botar uma foto pegando o metrô, que agora eles estão com essa história do Dix, não sei se você viu, que eles lançaram o Dix do BK. Tipo um daily. Você tá atualizada, né? Eles ainda estão nessa linguagem do Dix, né? Porque agora virou daily pra galera, né? Eles fizeram um Dix. Fizeram um Dix. É uma estratégia até que legal. Não, E o estagiário deles posta foto indo dormir, tipo assim, deitado na cama. Bom, eu vou procurar saber mais antes de falar qualquer comentário. Eu não, Mas não sabia. eu não acho uma ideia ruim. Mas assim, o que isso constrói pro BK enquanto uma rede de fast food? E o que vai agregar ali a qualidade do produto dele ou a operação que está sendo questionada? Uma coisa que a gente estava discutindo ontem aqui, até o Igor participou dessa discussão, que foi... eles estão distribuindo cupons dentro desse Dix, o que eu acho super bacana. Mas o cupom não diz sobre o que é o cupom, nem quanto que é o desconto, nada. É cupom, bote no totem. Você acha que eu vou até o totem para descobrir sobre o que é o cupom? Então, assim, a mensagem tá se esfarelando no meio de uma estratégia de tentar viralizar e não tem um foco no que é que precisa ser dito, né? Como é que você divulga um cupom? E eu não sei se o cupom é para um sanduíche, se é para uma sobremesa, se é de 5%, se é de 10%, se é de 15%. Eu não sei nada. Eu sei que você me deu um cupom e me mandou botar esse cupom no totem. Eu vou sair da minha casa e ir pro totem do BK para testar um cupom? É que é R$2 de desconto numa batata frita. Não dá para ter ideia do que é. Sabe o que eu sinto do mercado de modo geral? Que tá todo mundo patinando, tentando agradar a geração Z e a geração Alpha. E aí, no final das contas, todo mundo acaba se perdendo. E como acha que essa geração tem muito esses valores além do produto, que aí a gente sempre fala que eles buscam relacionamento, buscam outras coisas, e eles interagem com trends, enfim, eles têm um comportamento diferente. E aí vai todo mundo para esse lado. Só que o ponto eles não entendem a geração. Então é a mesma coisa de que sentar 10 homens brancos aqui na mesa pra fazer uma campanha do Dia da Mulher. Obviamente vai ser uma merda, né? Obviamente. E é a mesma coisa que tá acontecendo agora. Os departamentos com pessoas mais velhas estão tentando agradar a geração mais nova e acaba tudo virando a piada do tiozão. Mas eu acho que a gente passou por esse momento, tá? Eu acho que a gente não tá mais nesse momento. Eu vou trazer uma outra visão dessa história. Tem uma coisa
que eu acho que aconteceu, que eu acho que a gente passou por esse momento onde era um monte de tiozão tentando entender os jovens. Depois esses tiozões entenderam que eles não iam conseguir entender e colocaram a geração Z pra tomar decisão e sem bagagem. Também. Entendeu? Concordo. Quando você simplesmente bota a geração Z pra tomar decisão sem bagagem, você é a história da balança. Você precisa ter a bagagem do tiozão com a compreensão da geração Z Sim. e alfa e tudo mais. Você precisa misturar essas duas coisas, você precisa equilibrar essas duas coisas. Porque o que eu tenho visto mais hoje em dia é entregar na mão de alguém da geração Z e falar, vai lá. Porque eu não tô entendendo nada mesmo, faz o que você quiser, cria um Dix e posta foto indo dormir. Mas assim, eu tô percebendo e concordo muito com o que você falou. Então, acho que tem esses dois universos, né? De tiozões tentando entender e não conseguindo e tentando se adaptar. Tiozões largando na mão de jovens que não têm bagagem e aí costumam fazer besteiras E o jovem é coisas que não têm prepotente. relação. E eu digo isso como quem já foi jovem. O jovem é prepotente. Eu, nos meus 20 e poucos anos, eu era super prepotente. Eu achava que eu entendia super sobre o mundo, sobre os negócios, sobre o que. E eu olho pra trás hoje e vejo que babaca, né? Achava que era dono do universo. E é característico do jovem se achar o dono do universo e achar conhecedor de todas as coisas. Porque é um momento de vida que passa pela curva de Dunning-Kruger lá, que a gente falou aqui no nosso episódio, que é aquela história de você estar absorvendo conhecimento, você tá na faculdade, você começa a entender sobre publicidade, e sobre você marketing. como indivíduo também, né? E como Nesse indivíduo, momento. você está se desenvolvendo enquanto pessoa, às vezes você está saindo pra morar sozinho, você está num momento de que você tá naquela curva ali falando, caramba, o mundo é isso, eu entendo de muitas coisas. Mas não necessariamente, né? E falta, eu tô vendo muitas marcas se largarem nas mãos dessa geração. Outra marca que eu acho que tá fazendo isso de uma forma muito errada é a Fini. Você já viu as redes sociais da Fini? Não. É um horror, entendeu? Assim, é só gente super jovem, super nova, acho que se tiver um maior de idade ali é muito, criando um conteúdo totalmente de entretenimento, onde o produto fica em segundo, terceiro plano e eles estão jogando uma grana ali. Jogando uma baita grana ali numa galera que fica dançando, que fica fazendo piadinha, que fica fazendo coisas que eu não sei se é isso que a marca tem que desenvolver, entendeu? Sabe o Instagram que eu acho que tá fazendo um trabalho legal? Não sei se vocês já foram impactados, o GovBR. Eles estão trazendo uma linguagem muito próxima desse público jovem e aproveitando dessas trends e possibilidades de fazer piadas com algumas referências do mundo pop ou da internet em si, mas trazendo um assunto de valor. Então, eles explicaram a escala 6x1, explicaram a questão do Pix, explicaram diversas coisas. Então, eu acho que é um pouco disso. Você pode usar, eu acho que até deve, para deixar seu conteúdo um pouco mais leve. Não é sempre também. Ninguém aqui tá fazendo rede social de stand-up, tá? Ninguém é comediante aqui, não. Então, mas tem gente então que você acha, balancear. Né? Tem, e é o que mais tem, e acaba se perdendo, né? A frase que você falou de que as marcas estão querendo ser influenciadores quando comparando números, e nem só números, mas estar nas conversas, estar nas trends, estar em qualquer lugar, é meio que isso, né? Você como marca não é um influenciador, não é o objetivo. Eu quero entender um pouco melhor do seu produto, dos seus bastidores, de qual que é a missão, visão e valor. Obviamente não escrito numa telinha, Óbvio. mas assim, você traduzindo isso através do seu conteúdo, né? Então, é muito doido, né? O que você, enquanto marca, faz Exato. pra melhorar a minha vida, né? O que a sua marca é capaz de fazer? O que seu produto entrega de valor pra mim, né? E acho que isso tá se esfarelando no meio de um monte de conteúdo de entretenimento e trend de maluquice. Porque né? é o que engaja. Mas e aí? Porque tá todo mundo atrás do engajamento, né? De construir uma mensagem de valor. E né? por isso que esse tópico não pode morrer. O planejamento estratégico, ele tem que ser muito sólido, e isso não significa que ele não pode ser mutável, mas que ele precisa ter uma base muito bem estruturada para você não se perder quando você tem a necessidade de fazer adaptações nele. Mas eu acho que a gente entendeu por que as agências estão tendo problema. Porque o planejamento estratégico tá morrendo. Concordo. Né? Quando não se tem planejamento estratégico, não precisa de agência. Porque a agência trabalha com planejamento. A agência não trabalha com fritando pastel, né?
A agência... Se bem que é o que muita gente acha. No dia a dia a gente frita muito pastel, né? Inclusive, a gente ainda Eu tô aprende. com pastel ali. Inclusive, tem óleo aqui na minha testa, assim, ó. A gente frita muito pastel no dia a dia, mas o ponto é, precisa do planejamento. É para isso que a agência funciona. É para isso que a agência existe. Para traçar esse planejamento estratégico, para auxiliar o marketing dentro desse planejamento estratégico, para encontrar soluções criativas para esse planejamento estratégico que é desenvolvido, né? Mas no dia a dia, a gente vê um marketing seduzido pelas redes sociais. Acho que a gente pode resumir dessa forma. O marketing está seduzido pelas redes sociais, né? Concordo. Muito. Então a gente segue aqui com SEO e distribuição, que daí a gente tem a otimização de conteúdo para buscadores. Hoje acho que a gente pode acrescentar as inteligências artificiais, né? Sim. Dentro desse processo. Então, otimização de como é que você gostaria que seu conteúdo fosse indexado por essas ferramentas de inteligência artificial. Tem uma coisa muito legal, que eu fui no evento do Google. Não sei se eu falei isso em outro podcast, acho que eu falei isso em outro podcast, mas é bom trazer de novo. Pro Google, o resultado que vai te colocar na primeira página é o mesmo resultado que vai te colocar na primeira resposta do Gemini. Uhum. O Google enxerga o SEO e o Gemini como uma coisa única, onde um post bem posicionado em SEO também vai ser a principal referência que o Gemini vai consultar para entregar como resultado de uma resposta dentro da rede social. Isso, é muito legal, né? Esses dias também eu estava vendo uma das aulas do Rafael Kiso, que ele é CEO da MLabs, enfim... E é uma das pessoas que eu sempre gosto de assistir, porque sempre traz algum insight interessante. E ele estava falando muito disso, né? Da indexação dos conteúdos na inteligência artificial, que é a nova, né, do momento ali, que é o que todo mundo quer. E ele trouxe uma dica até relacionada ao Gemini, onde você busca fazer a sua legenda estruturada com primeiro uma pergunta na qual a pessoa faria no Google para ter a resposta do Gemini. O segundo parágrafo, uma breve resposta para aquela pergunta. E depois você pode ter um terceiro, quarto, quinto parágrafo discorrendo sobre o assunto, né? Legendas curtas não existem mais, gente. Uhum. Se você fizer só a legenda você tá falando de redes sociais, não tá falando de post em site, né? De redes sociais, sim. Desculpa, não contextualizei. Mas legenda curta para redes sociais não existe mais. A gente precisa fazer legendas um pouco mais complexas para que o nosso conteúdo seja indexado, seja em uma ferramenta de inteligência artificial, seja no próprio Google e assim vai, né? Mas isso é legal também, porque é o que eu falei, o consumidor às vezes ele quer saber mais. E quando ele quiser saber mais, ele precisa ter aonde encontrar esse mais. Exato, né? Exato. E aí você agrada os dois públicos também, né? Com uma resposta objetiva e depois ali um complemento, se necessário. Exato. A gente tem também a estratégia de distribuição em diferentes canais. Aí a gente fala de canais tanto orgânicos quanto pagos, pelas redes sociais aí. E a integração com campanhas de tráfego pago, que é aí Google Ads, Meta Ads, etc. Tá? Boa. O próximo tópico que a gente tem é a gestão de performance, que a gente já falou um pouquinho sobre, mas vindo para o tópico em si, a gente tem o monitoramento de métricas, que são as visitas, engajamentos, leads e conversões e diversas outras a depender ali do seu objetivo. Os ajustes estratégicos com base em dados, isso é muito importante para ir corrigindo ali o necessário no meio da campanha, não esperar a campanha terminar para você chegar lá, fazer um relatório final e falar... deveria ter ajustado XYZ. Depende também, né? Não, mas eu acho que isso que você falou, eu acho que assim, às vezes a gente pode corrigir durante, mas eu acho que às vezes também é preciso ter um pouco de sangue frio para deixar a campanha chegar até o fim para entender ela. Porque às vezes uma campanha ela pode começar muito mal e acabar bem. Sim, e a própria plataforma precisa do tempo de aprendizado para conseguir destinar para as pessoas adequadas mesmo dentro do nicho que você já filtrou, né? Concordo. Ficar metendo o dedo na campanha toda hora, você nunca vai ter um resultado quando real você tá numa ali. fila que parece que a do lado tá indo mais rápido, Sim. e aí você muda de aí fila. Você vai pra lá, aí você volta pra fila e anda. Não, concordo. Acho que tem que ter o bom senso baseado no conhecimento e na bagagem de você saber quando é ideal mexer antes do final da campanha e quando é necessário deixar ela rodar ali para você ter, de fato, o resultado final.
Sim, aí a gente tem aqui consultoria e inovação, então orientação sobre tendências digitais e novos formatos de conteúdo, e integração de inteligência artificial e automação em processos de produção e análise. Essas duas partes são bem interessantes, eu acho que elas trazem muito dessa jovialidade, dessa coisa da trend, da tendência, do que é novo, tanto falando, inclusive, até de inteligência artificial, né? Eu acho que uma coisa que eu quero ainda mergulhar mais é como a inteligência artificial pode ajudar a transformar grandes quantidades de conteúdo em insights relevantes. Acho que esse é o principal trabalho que a inteligência artificial pode ajudar a gente no nosso dia a dia enquanto agência de publicidade, que é, por exemplo, uma inteligência artificial que pega todos os meus comentários e me dá um geralzão, falando, o sentimento geral do seu público é esse. Sim. Mas tem aqui um destaque negativo que é esse. Mas tem aqui um outro recorte que é esse. Né? Que é algo muito manual que é feito hoje em dia, né? E trabalhoso. Então eu preciso gastar horas para eu ter um diagnóstico com base nos comentários que eu vou ficar lendo um por um ali. Sabe quem tá fazendo isso muito bem? Esses e-commerces na parte das avaliações. Então você entra no Mercado Livre, por exemplo, tem lá um resumo. Os consumidores acham que esse produto é tal. Beleza, depois você pode esmiuçar e entrar dentro desses comentários e olhar as fotos mas você tem um geralzão ali de qual que é o sentimento, e óbvio que eu acho que dentro de um e-commerce está muito tendencioso ali, tá? Eu imagino que, obviamente, dentro do e-commerce ele não vai pegar os pontos negativos. Sim. Acho que ele vai fazer isso de uma maneira muito empática com o produto. Mas quando a gente, enquanto agência, e como a gente está falando de um dado que é interno, que não é para o consumidor final, a gente consegue direcionar uma inteligência artificial para ser transparente em relação a esses dados, Sim. né? Então me traga os pontos, me traga 3 pontos positivos desses comentários e 3 pontos negativos desses comentários. E aí olhar para isso de uma maneira mais generalizada, sem precisar ler todos, às vezes são milhares de comentários, né? Sim. E começar eu quero muito tentar começar a usar a inteligência artificial mais para esse sentido, assim, de mensuração. Daquela coisa que antigamente a pessoa falava neutro, positivo, sabe aquela coisa? O Scoop, né? Exatamente. Lembra? Ainda existe, será? Sei lá. Mas tem muita gente que faz esse monitoramento ainda muito manual. Assim, sim. De enxergar esse social listening manualzão. Assim. O social listening, quando não tem um volume, eu acho que é até possível, né? Mas ambos têm o seu lado positivo e negativo. Quando você vai muito pro lado das ferramentas, você perde um pouco, talvez, aquele insight único que você olhando você traria ali, né? Mas, de outro lado, você otimiza. E se tem uma coisa que a gente não tem hoje em dia, é tempo. Então, tempo. assim, precisamos disso. E super daria pra fazer isso que você tá falando, eu já, aqui na minha cabeça, né? Imaginando, com o operator da própria OpenAI. Porque o operator, ele consegue acessar a sua base. Então, assim, seja uma ferramenta do Scoop, seja um post do Instagram, seja um Drive, e ele executa, ele só não traz as ideias, né? Ele é um executor, então super daria. Sim. Vamos lançar um produto? Vocês comprariam, gente? Conta aí pra gente nos comentários. A gente tá com uma lista grande de lançamento de produto já, né? Pura criatividade. E aí, acho que a gente tem essa história da guerra pelo conteúdo, que eu queria entrar aqui rapidinho, que acho que a gente também já abordou bastante esse assunto, mas o que eu tô vendo é isso, né? O Brasil virou o paraíso da produção de conteúdo. A gente tem um dado aqui, que diz que cerca de 14 milhões de produtores de conteúdo no Brasil, se considerarmos aqueles com atividade regular. Se incluirmos contribuições menores ou esporádicas, esse número pode chegar a 40 milhões de produtores de conteúdo, o que coloca o país entre os maiores mercados de criadores do mundo. Isso é chocante, né? Eu acho que tem um pouco a ver com o aspecto social e econômico também, né? Não dá pra a gente negar isso. Tô refletindo aqui, porque é muita gente. Então eu vou fechar aqui e daí a gente reflete juntos. Globalmente, a base de criadores varia entre 200 a 207 milhões de criadores, chegando a 362 milhões em estimativas mais amplas, mostrando que os criadores brasileiros representam entre 7% e 20% desse universo de criadores do mundo inteiro. E isso eu acho que deve estar falando de criadores, tipo influenciadores, não dos social media, das agências. Acho que nos 14 milhões acho que são esses meio influenciadores, mas nos 40 milhões aí é todo mundo, né? Porque o brasileiro gosta de criar conteúdo para suas redes sociais, né?
Hoje, infelizmente, todo mundo precisou aprender a fazer isso, né? Será que precisou? Eu acho que sim, porque para você estar na conversa hoje, você precisa estar nas redes sociais, ou você precisa estar produzindo algum tipo de conteúdo. Mas acho que é aí o ponto. Precisa estar nessa... Eu tenho cada vez mais refletido sobre se eu precisava mesmo estar na conversa. Não na conversa, mas na rede social. Você acha que algum tipo de negócio hoje sobrevive sem? Consumir... Não, eu não tô falando só de negócio. Tá. Tô falando de pessoas, de maneira geral. Ah, não. Aí eu concordo com você. Não, inclusive me faria um favor se não tivesse produzindo conteúdo ali, né? Então, tem gente que se acha muito importante, né? Não tem? Tem umas pessoas que acham que realmente elas precisam criar conteúdo e, na verdade, elas não precisavam criar. Eu tenho uma dualidade quanto a isso, porque eu tenho o lado que pensa assim, ai, deixa ser feliz ali, sabe? Tá aproveitando a vida, mas, ai, realmente é muito chato. Realmente é chata, sabe? Então, assim... Sabe, eu não tenho uma opinião muito formada quanto a isso, mas eu acho que eu tendo pro lado mais de, deixa o povo ser feliz e postar, só que me atrapalha. É isso. Ó, e aí acho que a pergunta final que deveria ficar pra gente aqui, que eu queria muito que a gente não saísse daqui sem responder, é se ainda vale a pena apostar em conteúdo, sendo uma agência. O que você acha? Sim, muito, super, ainda mais a gente pensando no mercado banalizado. Se você investe em uma agência especializada nisso, você vai se diferenciar, né? Uma agência, eu acho que o maior diferencial é o know-how, a experiência e os diversos olhares para a mesma questão, né? Cada um consegue trazer e agregar de uma forma diferente ali. Eu vejo isso se perdendo muito nas houses, tem malefícios e benefícios, mas, na minha humilde opinião, tem muito mais malefícios do que benefícios. Então, você tem uma house que é focada só na sua produção, você vai produzir mais rápido, muitas vezes, né? Como a gente estava falando. Uhum. A cadeia da agência precisa ser respeitada e leva um tempo ali e precisa ser remunerada quanto a isso, né? Então, assim, se você for olhar para o custo-benefício, muito mais para o custo do que o benefício, uma house é muito melhor. Mas se você olhar para o todo o entorno, uma agência tem muito mais know-how para fazer aquilo muito bem feito. Em um mercado saturado, banalizado e que a gente está sendo impactado por diversas coisas o tempo inteiro, do jeito que você falou, que eu nem vou lembrar a notícia que eu li ontem, porque hoje eu já li mais 10 sobre uma coisa similar, uma agência de conteúdo especializada em marketing de conteúdos consegue se diferenciar. Eu entendo que tem muitas pessoas que também são meio pilantra, né, que se vendem como e não entregam o que precisa, e aí isso acaba manchando um pouco o nosso mercado, porque a gente trabalha nesse mercado também e entende muito bem ali o quão difícil é lidar com clientes que já vêm frustrados de outras experiências, né? Eu acho que é o mais desafiador, porque você precisa sempre se comprovar e aí vir com números e trazer todas umas questões que vão além da estratégia ali para você dar segurança para o cliente. Então, sim, eu acho que vale muito a pena. É você se diferenciar ali no meio da multidão, né? Eu acho que você entrou na história que a gente não entrou muito, que vale a pena a gente entrar ainda antes da gente terminar o nosso episódio, que é a história das houses, né? O que a gente vê é esse movimento das empresas brasileiras criando essas agências internas, no intuito de agilizar o processo criativo, mas perde-se muito em planejamento e perde-se muito em criatividade quando você foca na agilidade. Eu acho que não dá para ser criativo e ágil nessa velocidade que as redes sociais demandam que a gente seja. Por isso, a gente precisa escolher as conversas que a gente quer participar, né? Então, acho que na ansiedade de participar de todas as conversas é que vem as houses. E será que a gente precisava participar de todas as conversas? Eu e você, a gente acha que não, né? Que a gente não precisa participar de todas as conversas. A gente precisa ter uma definição muito boa da nossa estratégia, de quem a gente quer ser enquanto marca, qual é o nosso tom de voz e o que a gente quer construir com o nosso consumidor. E a partir daí escolher as batalhas que a gente vai querer lutar dentro da nossa comunicação, seja ela on ou offline, né? É aquele pensar para falar, sabe? Que a gente precisa fazer. As marcas também precisam, né? Então eu vou pensar, o tempo talvez de escolher se eu vou fazer ou não é melhor, porque aí te faz refletir que não vale a pena estar ali, né? Não vai te agregar nada.
Exato. E às vezes você tá tendo um custo e tá tendo você tá se dispersando mais do que trazendo resultado, né? Gastando seu tempo numa coisa inútil, fútil, supérflua, né? Que não vai gerar nada. Exato. Bom, eu também acho que vale a pena apostar em conteúdo. Eu acho que essa é uma dica que valeria mais para o marketing do que para as agências. Eu acho que as agências entendem o valor do conteúdo, mas elas não estão conseguindo se comprovar. E aí vai por todos os fatores que a gente falou aqui. Por essa necessidade de participar de todas as conversas, por essa frustração do tiozão do pavê, que acha que ele não é mais relevante dentro da estratégia, que tem que entregar isso na mão de uma pessoa muito jovem, e a pessoa muito jovem, ela acha que ela entende de tudo, sendo que ela não tem bagagem suficiente. O que eu vejo, que eu já falei aqui em outros episódios também, é esse abandono da história da empresa, né? Então, dane-se o que a empresa fez todos os anos passados, toda a construção de marca, todo o histórico, todo o storytelling que ela fez durante, às vezes, 100, 150 anos. Eu vou entrar na trend da dancinha do TikTok porque é o que vira agora, sendo que isso não tem absolutamente nada a ver com o tom de marca da minha empresa. Tá errado, né? Esse pensamento de que o marketing de conteúdo vale, ele já é presente dentro das agências, as agências entendem isso, mas o que eu tô vendo é que o cliente não tá conseguindo entender porque o cliente está seduzido pelos números das redes sociais e se comparando com os outros o tempo todo, muitas vezes comparando com quem não tem nada a ver com o segmento dele, né? O tempo todo e querendo encontrar alguma maneira de entrar nessa conversa que às vezes não era nem para ter entrado. E a democratização desses programas de hoje em dia, como CapCut, Canva, até o próprio ChatGPT para criar conteúdo, ajudou a banalizar ainda mais o nosso mercado, né? Então, assim, qualquer um consegue fazer. Eu vou colocar uma pessoa aqui, contratar um curso para ela de CapCut e Canva, ela vai conseguir editar meus vídeos rápido e tá tudo bem. Então, assim, quando eu vou fazer uma proposta para uma agência, eu vou pedir um orçamento, eu nunca vou entender aquele valor, né? Porque para mim isso aqui é muito simples. Porque a gente tá pensando no operacional, né? E não é o operacional, é o estratégico, né? Não, é e o criativo, eu acho que é um pouco dos dois, o operacional também. Não, o operacional tem o seu custo, né? Mas assim, é isso, o operacional pode ser feito por qualquer pessoa. Entendeu? Mas a criatividade e a estratégia da campanha não pode ser feito por qualquer pessoa. Só pode ser feito por pessoas qualificadas para fazerem esse trabalho. Então, e isso tem o seu valor. E não é barato, gente. Quantas pessoas não conhecem que sabem mexer no CapCut? Eu conheço várias, entendeu? Cobrariam baratinho para fazer vários trabalhos. Mas ela vai ter a visão de negócio que é preciso para poder fazer isso? Sim. Porque não é só isso que é uma agência, né? Não é só o operacional. A gente precisa pensar na agência como um parceiro estratégico e criativo, né? Por que as agências investem tanto em festival de criatividade, Cannes enfim, uma série de festivais de criatividade? Porque elas querem se provar criativas, elas querem dizer que elas têm ideias e que a criatividade, que isso aqui é o que vale. E não só você ter uma estrutura operacional para executar. Ter uma estrutura operacional para executar, qualquer empresa vai ter a qualquer momento. E às vezes isso vai ser necessário, mas às vezes você precisa entender que você precisa de estratégia e de criatividade. E é muito difícil você comprovar isso nesse mercado hoje em dia, então porque não tem o número, não tem o tangível. Porque não tem o quantitativo ali, né? Que é o mais fácil de se mensurar. Exato. Fechamos? Boa sorte para todos nós, amigos de agência. A gente tá precisando. Estamos todos na merda juntos, e mais a gente tá aqui para tentar colocar um pouquinho da nossa visão desse negócio, tá? Então eu quero lembrar vocês que o Spotify e o YouTube permitem que vocês deixem comentários aí pra gente, e eu quero deixar aqui uma pergunta para vocês responderem aí, que é se você acha que a agência ainda é importante dentro desse marketing de conteúdo. Conta pra gente a sua opinião. Se você for um cliente que achar que não, que vocês se fizeram da agência e deu muito bem, conta aqui pra gente, que às vezes a gente pode tentar mudar de área também, dependendo de como for o seu comentário. Mudar de opinião não, mas mudar de área... Não, se eu mudar de opinião, vou ter que fazer a mudança de área também, querida, porque não é possível, né? A gente não vai ficar se enganando também, né? O mundo é capitalista, meu querido. A gente pode ter a mesma opinião e só ir pra onde vai pagar mais. Exatamente. Exatamente.
Bom, e se vocês gostaram desse episódio aqui, sentiram falta do Vitor, ó, se vocês sentiram falta do Vitor, Ele gosta que sente falta dele. deixe uma carinha triste nos comentários. Ele fica feliz quando ele volta e vê que sentiram falta dele. Sim, ele sempre fica feliz. Mas tem que sentir só dele, não é de todo mundo não, porque a nossa amiga, a Esté, né, que é a nossa amiga, diz que sente falta de todo mundo, ele já achou que perdeu o valor, que ela sentiu falta dele. Deixa aí seu comentário pro Vitor. Boas férias, Vitor. Mas se você gostou do nosso episódio, deixa aí as 5 estrelinhas se você estiver no Spotify. Ajuda muito a gente a qualificar cada vez mais o nosso canal aí dentro da plataforma. Se você estiver vendo no YouTube, deixa aquele joinha que você já está acostumado. É muito importante por conta do algoritmo e toda aquela conversa que vocês já estão cansados de saber. Exatamente. Eu quero lembrar vocês que a gente está nas principais redes sociais, mais uma vez. Então é só procurar por GKPBcast. Você pode ir lá procurar no Instagram. A gente tem um perfil exclusivo do GKPBcast, que tem lá os nossos posts com os episódios que saem na semana. A gente tem também vários cortes de podcasts que aconteceram aqui para vocês acompanharem por lá também os trechos mais relevantes aí dos nossos podcasts. E vocês podem encontrar a gente também nas outras redes sociais, como o YouTube, como o TikTok, enfim, é só procurar lá por GKPBcast e você encontra a gente. Certo? A gente se vê na semana que vem. Um beijo pra vocês e até lá. Tchau!